Eu sempre acreditei que segurança era algo silencioso. Parecia-se com rotina, com uma casa que nunca mudava. Um homem que chegava em casa no mesmo horário todas as noites e uma vida onde nada inesperado jamais batia à porta. Durante anos, eu me convenci de que estava segura. Essa crença não se despedaçou de uma vez. Foi rachando devagar, começando na noite em que encontrei a carta. Meu nome é Emily. Tenho 37 anos, nasci e fui criada em Ohio, casada há 11 anos com Daniel. Se você perguntasse a qualquer um que nos conhecesse, diriam que éramos chatos da melhor forma possível. Daniel trabalhava com logística numa empresa regional. Eu gerenciava contas para um grupo odontológico. Sem drama, sem escândalos. Dávamos churrascos, pagávamos a hipoteca em dia, e discutíamos apenas sobre coisas triviais. Eu confundi previsibilidade com segurança. Daniel nunca foi do tipo ciumento. Ele não checava meu telefone, não fazia perguntas quando eu chegava tarde, confiava em mim de um jeito tão despreocupado que, a princípio, parecia um elogio. Eu dizia a mim mesma que significava que ele me respeitava. O que eu não via era que ele estava sempre observando, à sua própria maneira silenciosa. A carta apareceu numa terça-feira. Os dias comuns são sempre aqueles que nos desfazem. Cheguei em casa mais cedo porque uma reunião foi cancelada. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira. O carro de Daniel não estava na garagem. Sobre o balcão da cozinha, havia um envelope, branco e liso. Sem selo, apenas meu nome escrito com a caligrafia cuidadosa dele. Eu não o abri imediatamente. Algo no meu peito apertou. Um instinto que ignorei. Fiz café, troquei de roupa, fingi que não era nada. Mas o envelope ficou onde estava, impossível de ignorar. Quando finalmente o abri, a primeira linha tirou meu fôlego. Quero que leia isso sozinha. Sentei-me à mesa. A escrita de Daniel era calma, quase gentil. Ele não a acusava. Ele narrava momentos que eu julgava invisíveis. As noites em que chegava tarde. O jeito como passei a trancar meu telefone. Como minhas respostas ficaram vagas. Ele expôs tudo cuidadosamente, como fatos. Não fui atrás da verdade. A verdade veio até mim, porque as mentiras são barulhentas se você estiver quieto o suficiente. Meu estômago embrulhou. Disse a mim mesma que era paranoia, mas a carta continuava. Ele escreveu um nome. Marcos. Ele mencionou um hotel perto da rodovia. Datas, horários, detalhes que ninguém poderia saber, a não ser que estivesse prestando atenção. Isso não era raiva. Era aceitação. Você acha que eu não vejo você? Mas eu vejo tudo. Estiquei a mão para pegar o telefone, depois parei. Ele havia pedido para eu ler sozinha. Isso não era uma conversa. Era uma declaração, um limite traçado silenciosa, mas firmemente. Ele descreveu nosso casamento esvaziando lentamente, não por uma traição, mas por muitas pequenas distâncias. Quando parei de compartilhar pensamentos, quando meu riso mudou, quando parei de perguntar sobre seu dia e comecei a contar as horas. O que mais me aterrorizou não foi ele saber. Foi que ele me entendeu melhor do que eu mesma. Ele viu padrões que eu negava, desculpas que eu repetia, silêncios atrás dos quais me escondia. Perto do fim, o tom dele mudou, mais frio sem se tornar cruel. Não escrevo para impedi-la. Escrevo para que saiba que o que quer que aconteça a seguir não vai me surpreender. Reli essa frase até meu peito ficar apertado, até a sala parecer menor. A carta terminou sem despedida. Quando você vier me procurar esta noite, não estarei onde você espera. Dobrei o papel e o coloquei de volta no envelope. A casa parecia estranha, como se estivesse me observando de volta. Olhei para o relógio. Quase 17 horas. Daniel normalmente estaria em casa às 18 horas. Pela primeira vez em anos, o silêncio não parecia seguro. Parecia um aviso, como a calmaria antes de algo irreversível. E um pensamento ficava se repetindo, ficando mais pesado a cada minuto que passava, assentando fundo no meu peito. O que quer que Daniel soubesse, já era mais do que eu estava pronta para encarar. E o que quer que ele tivesse planejado, já havia começado muito antes de eu ler aquela carta. Sentei-me ali, ouvindo o relógio ticar, percebendo que cada segundo parecia mais pesado, mais longo, como se o tempo em si estivesse esperando. Esperando eu me levantar, esperando eu entrar em pânico, esperando eu finalmente entender que segurança nunca significou proteção, apenas adiamento. E naquele adiamento, escolhas foram feitas sem o meu consentimento.
silenciosamente, cuidadosamente e completamente por alguém que eu pensava conhecer melhor que qualquer um. Esperei até o anoitecer, então dirigi sem destino, revisitando as palavras dele como provas. Daniel nunca desapareceu. Ele se rearranjou. Verifiquei seu escritório, sua academia, a casa de seu irmão. Nada. Quando voltei para casa, outro envelope esperava, desta vez na caixa de correio. Dentro havia uma chave e um endereço. Sem ameaças, sem culpa, apenas uma frase: venha se quiser a verdade. Minhas mãos tremiam, mas eu fui. A noite parecia próxima, pesada, e um suspiro. Encontrei um caseiro perto do rio, um pequeno aluguel com as luzes acesas. Daniel abriu a porta, calmo, composto, mais velho de alguma forma. Ele me convidou para entrar como uma convidada, não uma esposa. Sobre a mesa, havia uma pasta, fotos, recibos, linhas do tempo. Eu não te segui. Os padrões sim. Ele disse baixinho, eu não queria vingança. Eu queria clareza. Sua voz não tremia. A minha sim. Percebi caixas embaladas, empilhadas ordenadamente ao longo das paredes do corredor, esperando para partir. Ele explicou tudo sem crueldade. Ele vinha se preparando para sair há meses, separando finanças silenciosamente, encontrando seu espaço. A carta não era uma armadilha. Era um fechamento. Não vou competir por afeto, ele disse. Não vou implorar. Ele deslizou os papéis de divórcio na minha direção, já assinados. Sem gritos, sem lágrimas, apenas um fim. Percebi que segurança tinha significado conforto, não honestidade, e o conforto me tornará descuidada. Senti-me exposta, pequena, e finalmente entendi minhas escolhas claramente agora. Perguntei para onde ele iria. Ele sorriu, cansado, mas aliviado. Para algum lugar quieto, ele disse. Algum lugar onde eu não precise adivinhar. Ele se levantou, oferecendo uma carona de volta, educado até o fim. Recusei. Quando saí, o rio cheirava a metal, o ar era cortante. Sentei no meu carro e chorei pela primeira vez. Não por perdê-lo, mas por perder a versão de mim mesma que fingi ser por anos, sem questionar ou pausar. Os dias passaram. Advogados conversaram. Amigos escolheram lados. Mudei para um lugar menor e reaprendi o silêncio. Marcos se desvaneceu sem drama. A fantasia se dissolve sob a luz do dia. Daniel manteve distância, respeitoso, firme. Uma tarde, ele enviou uma mensagem final. Espero que encontre o que estava procurando. Eu não respondi. A verdade era simples e cortante. Eu tinha sido vista, e isso me assustou mais do que a solidão jamais poderia assustar, pela primeira vez de verdade. Meses depois, encontrei a carta novamente, amassada de tanto manusear. Não foi um castigo, foi misericórdia. Ele me avisou antes de desaparecer. Me poupou da confusão que eu havia conquistado. A segurança, eu aprendi, não está em ficar. Está na verdade entregue com calma, mesmo quando dói. Daniel não destruiu minha vida. Ele a devolveu para mim. Despojada de desculpas. Comecei a reconstruir com menos mentiras e um olhar mais firme no espelho a cada manhã, silenciosamente, sem aplausos ou testemunhas presentes. Parei de contar a mim mesma histórias que suavizam as consequências. Eu assumo minhas escolhas. Responsabilidade não é barulhenta. É diária. Paguei pela minha liberdade com humildade. Com noites que se estendiam longas. Às vezes me perguntava se ele sentia minha falta. Então me lembrava de como ele falou com clareza, de como estava preparado para partir. O amor não anuncia sua partida com fogos de artifício. Ele faz as malas com cuidado e deixa instruções para trás. Confiando que você as lerá antes de fingir que a segurança sequer existiu. Daqui a alguns anos, ainda vou me lembrar daquele envelope, não como uma traição, mas como um limite. Daniel sabia de tudo porque eu mostrei a ele, peça por peça, através da ausência. Eu não estava segura. Eu não era desafiada. Há uma diferença. A carta não terminou meu casamento. Terminou minha negação. E quando a negação termina, o medo segue brevemente, depois desaparece, substituído pela responsabilidade. Mais silenciosa e pesada do que o arrependimento, mas honesta o suficiente para mudar como vivo de então em diante. Nunca mais vi Daniel. Essa foi sua última gentileza. Ele não ficou pairando nem assombrando minha recuperação.
Ele seguiu em frente de forma limpa, como um homem que já havia feito seu luto. Aprendi que saber tudo é um poder, mas agir com contenção é outro. Quando penso em segurança agora, penso na verdade dita uma vez, com clareza, e então orada. Qualquer outra coisa é apenas silêncio fingindo protegê-lo até que as consequências cheguem e exijam reconhecimento, sem misericórdia ou odiamento, nunca mais. Eu pensei que estava segura porque nada explodiu. Eu estava errada. Segurança não é a ausência de barulho. É a presença da verdade. Daniel me deu essa verdade em uma carta e se afastou. Eu sobrevivi a isso. Eu cresci com isso. E carrego essa lição adiante. Quando alguém sabe de tudo e escolhe a dignidade, acredite nessa pessoa. Ela não está te ameaçando. Ela já está livre. Porque a liberdade não se explica duas vezes. Ela simplesmente parte, silenciosamente, completa e final.